Olá, eu vou ler e comentar para vocês hoje um artigo que foi publicado em 2004 na GA, que tem o seguinte título: Arraçoamento afeta a qualidade da água e do solo do viveiro de aquicultura, de autoria do professor Dr. Claude Boyd, da Universidade de Auburn, no Alabama. Tá? Vamos para o sumário desse artigo. Vamos ver aqui. Após a introdução, falaremos sobre destino do alimento da ração que foi introduzida no viveiro, 3 efeitos dos desperdícios, né, de ração de alimento na qualidade da água e do solo, 4 assimilação de resíduos pelo viveiro, 5 tratamento do solo do viveiro, 6 conclusões e 7 considerações finais, tá? Vamos ver a introdução do trabalho. Introdução. O alimento é o ingrediente mais importante e caro na maioria dos tipos de aquicultura realizadas em viveiros, ou seja, é o item dos custos operacionais mais elevado. O fornecimento de ração de alimento permite produções bem maiores de peixe e camarão do que seriam possíveis tendo-se por base apenas as cadeias alimentares naturais que existem dentro dos ecossistemas dos viveiros. Entretanto, os nutrientes nas rações, tá, não são completamente convertidos em peixe e camarão. O que não for convertido, tá, em biomassa de peixe e camarão despescado, a gente chama de desperdício, de sobra. Teremos aí então ração não consumida, as fezes dos animais, resíduos do metabolismo que acabam poluindo ou contaminando as águas do viveiro e causam deterioração ou piora da qualidade da água. A capacidade dos viveiros em assimilar esses resíduos pode ser aumentada pela aeração mecânica, mas há um limite da quantidade de alimento que pode ser utilizado eficientemente nos viveiros. Portanto, o Dr. Boyd está falando aqui sobre a capacidade de suporte do viveiro, certo? O viveiro, como qualquer ecossistema aquático, ele tem uma capacidade de assimilar, metabolizar, transformar aquele material, aquela matéria orgânica, aqueles nutrientes, aqueles minerais que foram adicionados a ele, tá? Ao ecossistema aquático do viveiro, sem causar desequilíbrio no ecossistema do viveiro, ou seja, deterioração na qualidade da água do solo. Só que essa capacidade de assimilar e metabolizar, né, essa resiliência aquática, ela tem limites, tá? Que se forem ultrapassados, inevitavelmente, ele vai dizer aqui, ó, excedendo esse limite, vai haver queda na qualidade da água, estresse nos animais de criação, aumento nas taxas de mortalidade e piora na eficiência alimentar. Tá? Essa foi a introdução. Vamos para o segundo ponto, que é destino do alimento introduzido no viveiro. Tá? Apenas uma parte do alimento que foi fornecido vai ser efetivamente ingerido pelos animais. Os peixes, eles ingerem rapidamente os pellets alimentares, e se você tiver um manejo alimentar cuidadoso, 90% ou mais da ração ofertada vai ser efetivamente consumida. Os camarões, bem diferente, é um organismo que ele vai mordiscando, né? Ele vai tirando pequenos pedaços por vez do pellet, e isso acaba levando a desperdícios bem maiores na forma de ração não consumida. Olha aqui, até 40% do alimento que foi ofertado pode não ser diretamente consumido
pelos animais. Muito desperdício na forma de ração não consumida. Cerca de 70 a 80% do alimento que foi ingerido por esses animais serão absorvidos através do intestino. A diferença vai ser liberada para o meio na forma de fezes. Então, uma parte considerável do alimento ingerido não vai ser digerido, né? Portanto, vai ser transformado em fezes, que vão ser liberadas para a água. Os nutrientes que tiverem sido absorvidos serão usados no metabolismo do organismo, tá? E uma parte menor para o crescimento. Né? Tem as exigências, né, do metabolismo, né, as exigências respiratórias, de excreção, né, da fisiologia animal, e existe também as exigências para o crescimento. Água, dióxido de carbono, amônia e fosfato e outros compostos básicos são excretados como resíduos do metabolismo. Uma parte relativamente pequena dos nutrientes presente no alimento original, tá, que entrou, que foi fornecido ao viveiro, ao tanque, vai permanecer nos animais despescados. Considere seguinte exemplo. Considere uma ração peletizada, tá? Uma ração comercial que tenha 45% de carbono, 5,6% de nitrogênio, nesse caso ela tem 35% de proteína bruta e 1,2% de fósforo. E que essa ração foi utilizada para produzir o camarão branco do Pacífico, o Lithopeneusona mei. Em peso natural, peso vivo, esse camarão vai ter 11% de carbono, 2,9% de nitrogênio e 0,34% de fósforo, tá? Vamos trabalhar aqui com dois fatores de conversão alimentar, certo? Como vocês podem ver aí nessa tabela 1, tá? Vocês podem ver na tabela 1, temos o que aí? Fator de conversão 2 para 1, tá? Significando dizer que para ter 1.000 quilos de ganho em peso de camarão ou de produção de camarão, nesse caso de um FCA 2 para 1, a quantidade de ração ofertada terá sido de 2.000 quilos, né? 2.000 quilos de ração para produzir 1.000 quilos de camarão. Aí, considerando que essa ração tem aquelas concentrações de carbono, nitrogênio e fósforo, tá? Nesses 2.000 quilos, você entrou com 900 quilos de carbono, que foi 45% de 2.000 quilos. Você entrou com 112 quilos de nitrogênio, 5,6%, tá? De 2.000 quilos. E você entrou com 24 quilos de fósforo, 1,2% de 2.000 quilos. E nesse camarão você despescou, nesses 1.000 quilos, você despescou 110 quilos de carbono, tá? Que é 11% de 1.000, ou seja, apenas 12,2% do carbono que foi introduzido no sistema aquático, no viveiro, foi recuperado, foi despescado na biomassa do camarão. A diferença de 100 é o tamanho do desperdício, que é exatamente essas duas colunas à direita. Desperdício para o meio de cultivo em quilos, né? 900 menos 110, 790 quilos. Vão ficar, de carbono vai ficar no meio, tá? Vai ser metabolizado, né? Pelo ecossistema aquático. Processos físico-químicos e biológicos vão transformar esse carbono, assim como nitrogênio e fósforo. Mas de tal forma, essa é a quantidade de carbono que foi desperdiçado para produzir 1 tonelada de camarão com um fator de conversão alimentar de 2 para 1. Então, 87,8% do carbono que foi introduzido no viveiro foi desperdiçado, tá? O nitrogênio, nessa tonelada de camarão, você despescou, recuperou 29 quilos de nitrogênio, tá? Uma retenção de apenas 25,9, logo 74,1% do nitrogênio
que foi adicionado ao viveiro permaneceu lá, tá? Não foi removido com a despesca. O fósforo, nesses 1.000 quilos de camarão, 0,34% de fósforo, portanto 3,4 quilos, tá? A diferença de 24 é o tamanho do desperdício, 20,6, retenção de apenas 14,2% de fósforo, tá? 85,8% do fósforo alimentar que entrou via ração vai permanecer no meio, tá? Apenas 14,2% vai ser recuperado da biomassa do camarão. Nessa outra tabela aqui, certo? Nessa outra tabela, nós temos um fator de conversão melhor, de 1,5 para 1, tá? Usando a mesma ração e o camarão com as mesmas concentrações de carbono, nitrogênio e fósforo, tá? Como o fator de conversão alimentar melhorou, por exemplo, digamos que você tem um manejo alimentar mais correto, né, mais preciso, as quantidades ofertadas mais próximas das quantidades exigidas para o crescimento do animal, para o camarão, de tal forma que o desperdício vai cair. Mesmo assim, se nós olharmos, por exemplo, a última coluna, tá? Percentual de desperdício para o meio de carbono, nitrogênio e fósforo, ainda assim os valores são muito elevados, tá? Houve uma melhora, né? Por exemplo, o desperdício, vamos pensar aqui o desperdício de fósforo, caiu de 85,8% no fator de conversão 2 para 1 para 81%. Houve uma redução, sem dúvida, mas ainda a maior parte do fósforo presente na ração acabou sendo desperdiçado para o meio. Tá, pessoal? Então, os desperdícios são muito grandes. A eficiência alimentar na aquicultura, infelizmente, ainda é muito baixa, querendo dizer com isso que grande parte daqueles nutrientes, né, pensando aí carbono, nitrogênio e fósforo, que tem por objetivo, né, a presença deles no alimento é que eles fossem incorporados à biomassa do animal, do camarão e do peixe, isso vai acontecer mais no percentual, em percentuais ainda muito pequenos, certo? Vamos continuar aqui com a leitura. Na criação de peixes, os percentuais de carbono e nitrogênio do alimento em relação à produção do peixe, ao peixe que foi despescado, é similar àqueles que foram calculados para o camarão, tá? Os percentuais de carbono e nitrogênio no alimento. Não há muita diferença em relação ao carbono e nitrogênio em relação à retenção e desperdícios, piscicultura versus carcinicultura. Existe uma diferença em relação ao fósforo, vejam. Entretanto, diferentemente dos camarões, como os ossos dos peixes contêm fosfato de cálcio, tá? A biomassa dos peixes contém mais fósforo do que a biomassa dos camarões. Com isso, a percentagem de fósforo do alimento que foi recuperado no pescado, no peixe, varia entre 25% e 35%, tá? Bem mais do que no camarão. Se nós olharmos aqui novamente essas tabelas, para o camarão, a retenção de fósforo ficou 14,2, 18,9. Vamos dizer aqui entre 15% e 20%. 15% e 20% do fósforo alimentar ele foi incorporado à biomassa do camarão. No caso do peixe, a gente tem 25% a 35%. Bem mais, né? 15% a 20% no caso do camarão, tá? 15% a 20% do fósforo alimentar foi recuperado no caso do camarão e no caso do peixe, 25% a 35%. Por causa da presença do fosfato de cálcio no esqueleto, nos ossos dos peixes.
Portanto, o tamanho do desperdício na piscicultura é bem menor quando comparado com a criação de camarão. Apesar de ainda vermos que a maior parte do fósforo, né, alimentar, no caso dos peixes também, foi desperdiçado para o meio, tá? Vamos para o próximo ponto, que é, deixa eu marcar, vamos aqui para o próximo ponto, 3. Efeitos dos desperdícios na qualidade da água e do solo, tá? Na qualidade da água e do solo. Vamos ver aqui. Os desperdícios a partir do fornecimento de rações podem ter uma influência enorme sobre a qualidade da água, tá? Os micro-organismos eles vão decompor a matéria orgânica presente no alimento não consumido e nas fezes dos animais, isso de uma forma muito fácil, muito rápida. Entretanto, esse processo de decomposição vai remover o oxigênio dissolvido da água, vai liberar CO2, amônia, fosfato e outros minerais, tá? Então vai haver aí uma alteração para pior, né? Uma deterioração da qualidade da água. Mais CO2 acidifica, mais amônia que é tóxico, mais fosfato e nutrientes e minerais que vão causar blooms de algas, com isso aumentam a carga de matéria orgânica, tá? A criação dessas espécies animais, peixes e camarões, né, vai consumir oxigênio através da respiração dos animais e eles próprios, peixe e camarão, vão excretar minerais também para a água, certo? A amônia e o fosfato vão estimular o crescimento fitoplantônico, assim como de algas bentônicas, certo? São nutrientes para os vegetais aquáticos. Esses organismos, o fitoplâncton, eles vão produzir oxigênio dissolvido através da fotossíntese, mas apenas durante o dia, enquanto que o consumo de oxigênio é contínuo, né? A fotossíntese é apenas durante a fase luminosa do dia. A respiração fitoplânctônica é 24 horas. Enquanto o organismo estiver vivo, ele está consumindo oxigênio. E quando ele morre, continua a retirada de oxigênio quando o material, os detritos são decompostos. As algas têm um período de vida, né, uma longevidade de apenas poucos dias, de tal modo que elas vão estar continuamente morrendo, né, e contribuindo com a carga de matéria orgânica dos viveiros. A abundância de algas nos viveiros aumenta com o aumento das entradas de alimentos, tá, pessoal? Então, quando você arraçoa, é como se você também estivesse fertilizando a água, porque como a gente viu naquelas tabelas, os desperdícios de carbono, nitrogênio e fósforo, né, são muito grandes. Pensando que o nitrogênio vai ser transformado em amônia e o fósforo vai ser transformado em ortofosfato, a gente tem aí os nutrientes principais para os blooms de algas. Então, com o aumento do arraçoamento, tá? Com a piora, por exemplo, do fator de conversão alimentar, mais amônia, mais fosfato, então você vai ter maior densidade de algas, mais matéria orgânica, que vai pressionar muito a concentração de oxigênio do viveiro. Viveiros que tenham blooms densos de algas, né? Tipicamente tem altas concentrações de oxigênio dissolvido durante o dia, são supersaturados, mas à noite vão apresentar concentrações que podem ser estressantes ou até letais para os organismos aquáticos, tá? Vamos dar uma olhada nessa figura, é a figura 1, certo? Desse artigo, uma figura bastante importante, né? Clássica, digamos assim. A gente tem ali o horário do dia, né? A hora, 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde, meia-noite, 6 da manhã do dia seguinte. Temos duas curvas, né? Uma bastante alterada, digamos assim, né? Com grande elevação e grande queda de oxigênio dissolvido, e a uma outra alterações menores, moderadas.
a curva fechada, tá? Tem uma curva fechada e a tracejada. A fechada, ela é observada em viveiros em que a densidade fitoplantônica é alta, a densidade é elevada, tá? Tem uma densa massa de fitoplâncton. Então, durante o dia, a gente tem supersaturações de oxigênio. No caso aqui da figura, no final da tarde, o oxigênio chegou a quase 16 miligramas por litro, supersaturado. Entretanto, durante a noite, o oxigênio caiu aí para 2 ou até 1 miligrama, no caso do desenho, por litro, tá? Então, o que parecia ser excelente durante a tarde, a supersaturação, se mostrou, né, durante a noite e madrugada, que não era nada disso, né? Aquela massa que produziu concentrações de oxigênio bem elevadas durante a tarde, estava consumindo ativamente oxigênio, e além disso esse viveiro tinha muitos detritos de plâncton que levou a essa queda forte, né? Essa hipóxia de oxigênio durante a madrugada. A linha tracejada produz menos oxigênio, tá? Mas ainda, nesse caso aqui, concentrações satisfatórias, chegou ali a 8 miligramas no final da tarde por litro. E a queda baixa, né? Durante a noite e madrugada, ao amanhecer, ainda tinha ali 5 miligramas, certo? Então, enquanto que os viveiros com densidade planctônica elevada, ao amanhecer você tinha 1, 2 miligramas por litro, estressante, organismos mais sensíveis podem até morrer, tá? No caso dos viveiros com densidade planctônica menor ou ajustada ou balanceada, nesse caso aqui, você tinha 5 miligramas por litro de oxigênio, tá? Vejam aí. E tudo isso, pessoal, vai ser afetado pela entrada de ração, certo? No caso da figura da linha fechada, significa viveiros que recebem quantidades maiores de ração, taxas maiores de arraçoamento, densidades maiores de peixes e camarões que obrigam a pessoa a fornecer quantidades proporcionalmente grandes de ração. Na linha tracejada, você tem uma entrada menor de ração, que vai disponibilizar menos amônia e fosfato para a água, certo? Quando as taxas de alimentação excedem 30 a 40 quilos de ração por hectare por dia, tá? As concentrações de oxigênio dissolvido geralmente caem para menos de 3 a 4 miligramas por litro à noite. Nesse caso, né, vai ser necessário a utilização dos aeradores mecânicos, a aeração noturna, para evitar que os organismos cultivados sofram estresse, não se alimentem bem, a taxa de crescimento diminua e possam vir a adoecer, certo? Portanto, essas baixas concentrações de oxigênio vão estressar os organismos cultivados nessas altas taxas de alimentação, obrigando o produtor a utilizar a aeração mecânica, tá? Deve-se monitorar as concentrações de oxigênio dissolvido na água, mesmo em viveiros que tenham aeradores mecânicos sendo utilizados, para evitar a entrada excessiva de ração. Pessoal, esse aqui é um ponto importantíssimo do artigo que o Dr. Bode vai recuperar lá no final. O monitoramento do oxigênio, além, obviamente, de indicar, né, se está havendo aí situações de hipóxia, normóxia, né? Você tem concentrações de oxigênio satisfatórias para os organismos cultivados. Ele é um excelente indicador de manejo alimentar no que se refere às taxas de alimentação. Se você está trabalhando com taxas de alimentação ajustadas ou excessivas, tá? Quando você trabalha com taxas de alimentação excessiva, isso é relativo, né? O que é excessivo? Algo que passou do ponto, né? Quando você excedeu a capacidade de suporte ou de assimilação, no caso aí do ecossistema do viveiro. Para saber se essa realidade, se a capacidade de suporte, a capacidade de assimilação foi ultrapassada, você monitora a concentração de oxigênio, tendo as leituras ao amanhecer, o monitoramento mais importante do dia, tá?
Se você tiver concentrações de oxigênio dissolvido ao amanhecer menores do que 4, 3 miligramas por litro, isso indica fortemente que o manejo alimentar, as taxas de arraçoamento estão excessivas para as condições presentes naquele tanque, naquele viveiro, tá? Que a capacidade assimilatória do viveiro, do tanque, foi ultrapassada, ou seja, a qualidade da água do solo estão caindo de modo significativo, e isso vai estressar os animais, isso vai causar retardo de crescimento, tá? A troca de água é algumas vezes utilizada para eliminar o excesso de plâncton e de nutrientes dos viveiros e melhorar a qualidade da água. Entretanto, essa prática pode levar à deterioração da qualidade da água dos corpos receptores. Lembrar que não se deve apenas ter responsabilidade, né? Cuidado com a água de criação, mas também com a água que vai ser dos efluentes, né? Que vai ser liberada na natureza, né? Nos corpos receptores. Deve-se cuidar tanto da água de criação como da qualidade da água das fontes, né? Seja das águas subterrâneas, seja das águas superficiais, seja da água do açude, seja do poço, seja do rio, seja do estuário. Tá? A responsabilidade do produtor não se limita apenas aos tanques e aos viveiros, mas sim todas as coleções de água da área em que ele está inserido, certo? Entretanto, essa prática, nós já falamos isso, a amônia pode aumentar para concentrações tóxicas nos viveiros com altas taxas de arraçoamento. Tá? Então, quando você tem entradas de rações acima da capacidade de suporte assimilatória do viveiro, tá? Um dos problemas vai ser justamente essa amônia que começa a se acumular e levar ao estresse animal, certo? Além disso, se o sedimento dos viveiros, se eles se tornarem altamente orgânicos, tá? Enriquecidos de matérias orgânicas, eles vão se tornar anaeróbios, totalmente anaeróbios. Com isso, nitrito e gás sulfídrico que tenham sido produzidos nas camadas mais profundas dos sedimentos vão ser liberados para a coluna d'água, causando malefício aos animais cultivados. Tá, pessoal? Então, se você trabalhar sempre respeitando a capacidade de suporte do viver, o que vai depender muito do manejo alimentar, da qualidade e da quantidade de ração ofertada, você não deve ter problemas de qualidade de água e de solo. Tá? Você não vai ter estresse animal por causa de problemas de físico-química de água e de solo. Esses problemas vão surgir quando essa capacidade de suporte é ultrapassada, porque você está fornecendo em excesso, tá? Ou você está fornecendo uma ração com a qualidade, uma digestibilidade inferior, certo? Esse foi o ponto 3, né? Vamos para o ponto 4 do artigo, que é justamente a assimilação de resíduos pelo viveiro. Vamos ver aqui. Os viveiros têm uma grande capacidade de assimilar esses resíduos, tá, que surgem das sobras alimentares, né? Aquele carbono que se perdeu, né? O nitrogênio que não foi recuperado na biomassa, o fosfato que também foi desperdiçado. O ecossistema aquático ele vai metabolizar, ele vai trabalhar, vai transformar esses elementos, esses nutrientes. Tá? As bactérias vão mineralizar a matéria orgânica para CO2, amônio e fosfato. Tá? Então, a matéria orgânica vai ser transformada em outros compostos mais simples. A amônia, parte dela vai ser perdida para a atmosfera por difusão, é um gás, movimentação da água, libera amônia para a atmosfera. Além disso, a amônia pode ser oxidada para nitrato, que não é tóxico, pelas bactérias nitrificantes. Ele está falando aqui, o professor Bode, dos processos naturais, tá? Que podem ser melhorados pela ação humana, né? Com a aeração, com a calagem, certo? São os processos naturais que levam à assimilação desses resíduos que são introduzidos no ecossistema aquático, certo?
O dióxido de carbono, né, o CO2, é convertido em carbono orgânico pela fotossíntese, tá? Ou ele pode se difundir também para a atmosfera, ele pode ser removido da água a partir daí. Bactérias podem transformar o CO2 no sedimento em metano, que também se difunde para a atmosfera. Tá? Existem as bactérias metanogênicas, são bactérias anaeróbias, elas vivem no sedimento anaeróbio, elas se utilizam do CO2 no processo oxidativo, tá? Anaeróbio, nesse processo fermentativo, e nesse momento há a produção do metano, que é um gás. O gás metano também ele pode escapar da água e se difundir para a atmosfera. O sedimento geralmente tem uma grande capacidade para fixar ou reter fósforo em diferentes compostos insolúveis, compostos férricos, compostos de ferro, compostos de alumínio, assim como fosfatos de cálcio. Tá? O sedimento tem uma grande capacidade de prender o fósforo e ele geralmente fica preso a diferentes metais, principalmente o ferro e o alumínio, mas também ao cálcio. Parte da matéria orgânica dos viveiros ela pode resistir à decomposição microbiana e se acumular nos sedimentos como matéria orgânica estável, né? Aquela parte mais fibrosa, rica em lignina, por exemplo. Em seguida, temos uma tabela, mas uma tabela é a tabela que mostra o orçamento, né? Orçamento entre aspas, né? O saldo, né? A diferença entre entradas e saídas de nitrogênio e fósforo. O professor Boyd pegou aqui o caso dos viveiros de catfish, lá da estação de pesquisa da universidade em que ele trabalha ou trabalhava, porque ele já se aposentou, certo? Lá da Universidade de Auburn. Vamos dar uma olhada aqui na tabela 3, certo? Vamos dar uma olhada aqui. Temos aqui destino do nitrogênio alimentar, na segunda coluna, destino do fósforo alimentar na terceira coluna, tá? O que é que acontece? Em torno de 30% do nitrogênio e do fósforo do alimento vão ser recuperados do pescado durante a despesca, certo? Pegando aqui o caso do catfish, do peixe. A diferença de 100 vai ser perdida para o meio. Agora, quando a gente fala perdida para o meio, não necessariamente significa que vai ficar na água ou no solo, tá? Ele pode ser transferido, por exemplo, para a atmosfera, como é o caso do nitrogênio, 12,5% vai ser volatilizado na forma de amônia, tá? Escapa para a atmosfera, não permanece no ecossistema aquático. 17,4% vai ser perdido, vai ser transferido para a atmosfera na forma de gás nitrogênio no processo desnitrificante, tá? Aquelas bactérias que pegam o nitrato ou o nitrito e transformam em gás nitrogênio, também sai do ecossistema aquático. Vamos pular aqui para removido nos efluentes 16%, trocas de água, tá? Vão remover amônia, nitrito e nitrato, vão remover nitrogênio orgânico, tá? 16% sai nos efluentes. Então, daquele nitrogênio que entrou nos viveiros de catfish, nesse ecossistema aquático, o que realmente vai permanecer lá, tá? É esse aqui, ó, acumulação nos sedimentos, 22,6%, tá? Esse vai permanecer no caso no solo, tá? Vai permanecer no caso do solo. Os demais foram ou recuperados no pescado, ou transferidos para a atmosfera na forma de amônia, na forma de gás de nitrogênio, ou removido nos efluentes, tá? Então, apenas 22,6% do nitrogênio permanece no ecossistema. No caso do fósforo, a gente tem uma situação diferente, porque não há transferência de fósforo gasosa para a atmosfera, não existe gás com fósforo, tá? Pelo menos gases
comumente encontrados, tá? Existe aí uma remoção de fosfatos com os efluentes, 11,4%, só que a maior parte do fósforo vai acabar acumulando nos sedimentos, como a gente estava falando, preso a elementos metálicos, né? Principalmente ferro, alumínio, mas também presos ao cálcio, na forma de fosfato de cálcio. Com isso, pessoal, o sedimento vai acumulando muito fósforo com o passar do tempo. Tá? Grande parte do fósforo vai sendo aprisionado, retido nos sedimentos, certo? Vamos continuar aqui. Entretanto, os viveiros podem receber grandes entradas de nutrientes a partir do arraçoamento, que podem ser assimiladas rapidamente e deteriorar a qualidade da água, tá? O que ele está falando aqui? Quando a entrada de nutrientes excede a capacidade de suporte do viveiro, certo? A qualidade da água se deteriora. Quando isso acontece, a criação animal vai ser negativamente afetada e a conversão alimentar vai piorar, tá? Ela vai, no caso, você vai ter valores cada vez maiores, certo? Vamos para o ponto 5, né? Vamos para o ponto 5, que é tratamento do solo do viveiro. Vamos ver aqui. Quando os viveiros são drenados durante a despesca, tá? A matéria orgânica e os nutrientes na água são removidos, né? Quando você tira aquela água ali do tanque, né, você vai transferir isso para o corpo receptor ou para uma bacia de tratamento. Então, aquele viveiro ele vai perder, né, grande parte da matéria orgânica e dos nutrientes no momento da drenagem total durante a despesca. Aí você vai ter um solo aí para trabalhar, né? A decomposição de matéria orgânica nova no solo dos viveiros pode ser acelerada por se permitir que esses solos sequem e rachem completamente, o que vai facilitar a aeração. A recomendação é, depois da drenagem total, expor, né, o solo do viveiro ao sol, tá? Para que a matéria orgânica que está ali presente, que não foi levada, né, com os efluentes, ela seja fotooxidada, né? Os raios, principalmente ultravioleta, façam um trabalho de oxidação luminosa dessa matéria orgânica e você tenha, no início do próximo ciclo, né, esse mesmo viveiro, uma concentração de matéria orgânica menor. Isso é importante porque um solo mais mineral, tá? Ele tem condições melhores de mineralizar a matéria orgânica. Então, ele é um solo que tem uma capacidade autolimpante, né, uma atividade bacteriana mais ativa do que solos mais orgânicos. Se o produtor fizer isso sempre, a cada vez que ele drenar o viveiro, isso a exposição, a secagem, né, aguardar o solo rachar para que forme aqueles blocos que permitam a entrada do oxigênio atmosférico, né, em camadas mais profundas do solo. Concentrações relativamente baixas de matéria orgânica poderão ser mantidas nesses, no fundo dos viveiros, no solo dos viveiros, por um longo tempo, como ilustra essa segunda figura, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês agora a segunda figura, vejam aqui, tá? O que é que nós temos aqui? A gente tem variações da concentração de carbono orgânico no solo de viveiro, tá? Lá da Universidade de Pesquisa, lá do Dr. Boyd. O que é que nós temos aqui? Uma escala em anos, né, de 0 a 60 anos. Os viveiros novos, né, estão recebendo os primeiros ciclos de produção, estão recebendo as primeiras entradas de matéria orgânica, os desperdícios estão no início, tá? Então a concentração de matéria orgânica é baixa nos viveiros novos. Nos viveiros mais velhos, essa concentração, obviamente, vai ser maior, tá?
só que ela não vai crescer a concentração de matéria orgânica no fundo desses viveiros de modo contínuo, tá? Se for feito o tratamento de secagem completa, exposição ao sol, tá? Aguardar que rache, né, que forme aqueles blocos, porque esse trabalho, esse tratamento do solo vai eliminar grande parte da matéria orgânica que permaneceu ali, que restou ali no solo, de tal forma que esse trabalho de monitoramento da qualidade do solo, desses viveiros de diferentes idades, desde novos até viveiros bem antigos, né? Tem esse viveiro aqui com 50 anos, né? Quantos ciclos de produção não passou aí? Se a gente considerar 2 ciclos por ano, são 100 ciclos, né? 100 ciclos de produção. Essa concentração de matéria orgânica não passa aí de 2,5%, tá? Então, mesmo um viveiro que tenha recebido toneladas e toneladas, né, de ração durante muitos anos, se ele for devidamente tratado, se o solo dele for devidamente tratado, ao final de cada ciclo de produção, com esse trabalho de expor ao sol, aguardar a secagem completa, a formação dos blocos com a rachadura dos solos, a aeração desse solo, não vai haver acúmulo de matéria orgânica. Vejam que a concentração de matéria orgânica não cresce mais nesses solos tratados a partir desse nível em torno de 2,5%. Tá? Então você consegue operar com viveiros antigos, tá? Tão bem quanto os viveiros novos, se você fizer esse trabalho de tratamento do solo, tá certo? É uma maneira de manter esse tratamento, é uma maneira de manter a capacidade de suporte do solo, a capacidade do viveiro, a capacidade assimilatória do viveiro de resíduos. Se você não cuida disso, essa capacidade de suporte diminui, tá? Com isso, aquela taxa de arraçoamento que não traria malefícios começa a trazer, começa a gerar amônia, começa a gerar condições anaeróbias no fundo, com liberação de gás sulfídrico, estresse animal e prejuízo zootécnico e econômico, certo? Vamos em frente. Claro que o fundo dos viveiros podem eventualmente ficar saturados com fósforo, tá? O que vai levar a concentrações maiores de fósforo na água e densidades maiores de blooms algais, né? Então, a capacidade do solo de reter fósforo, claro que ela é limitada, é grande, mas não é infinita. Chega um momento que o solo pode saturar. Quando isso acontece, né, novas entradas de fósforo não vão ser mais retidas no solo, porque ele já está saturado, aquele fosfato vai permanecer na água, tá? Isso vai criar um problema para o produtor, porque essas florações algais elas vão ser mais intensas, mais fortes, né? A produção de matéria orgânica vai ter um padrão exponencial que é perigoso, né? Porque você tem em curtos intervalos de tempo alterações grandes na concentração de matéria orgânica, né? Por causa do desenvolvimento explosivo do fitoplâncton. Isso vai causar alterações enormes, por exemplo, na concentração de oxigênio e no pH da água, certo? Vamos para as conclusões do trabalho. Já estamos aí com 43 minutos. Vamos ver aqui, conclusões. A entrada de ração, o arraçoamento de viveiros deveria respeitar a capacidade de suporte desses viveiros. Não deveria exceder a capacidade de suporte, que é aquela capacidade que o viveiro tem natural, né, que pode ser auxiliada pelo produtor com aeração mecânica, com a calagem, por exemplo, de assimilar esses resíduos, de não permitir que esses resíduos, carbono, orgânico, nitrogênio e fósforo, se transformem em compostos tóxicos que estressem os animais. A maneira mais confiável para determinar se um viveiro, né, ele ainda tem a capacidade de assimilar resíduos, aquilo que a gente estava falando, é o ponto alto do artigo, tá?
a maneira mais confiável para se determinar se a capacidade de suporte dos viveiros não foi ultrapassada é monitorar as concentrações de oxigênio dissolvido ao amanhecer, tá? Se você tiver concentrações de oxigênio dissolvido ao amanhecer abaixo de 3, significa dizer, isso vale, pessoal, até mesmo com aeração mecânica, porque às vezes a entrada de ração é tão grande, né, dependendo da densidade de estocagem, do manejo de alimentar, que mesmo com aerador mecânico, né, você não consiga manter concentrações de oxigênio ao amanhecer acima de 3 miligramas. Em qualquer situação, qualquer sistema de cultivo, se você tiver concentrações de oxigênio dissolvido ao amanhecer menores que 3 miligramas por litro, isso está indicando, isso está sugerindo que a capacidade de suporte daquele ecossistema aquático, daquele tanque, daquele viveiro foi ultrapassada. Ou seja, que os animais estão sofrendo estresse, você tem que fazer alguma coisa para aumentar essa capacidade de suporte. O que é que geralmente se faz? Aumenta a carga de aeração, diminui a oferta alimentar, muda a ração para uma mais digestível, faz troca de água, tá? A aeração mecânica, as taxas de aeração mecânica e de racionamento devem ser ajustadas para manter níveis de oxigênio ao amanhecer entre 3 e 4 miligramas por litro, tá? Que é exatamente o momento do dia quando as menores concentrações ocorrem. Vamos para as considerações finais, tá? Pessoal, então o que é que a gente tem aqui? A gente tem o seguinte, que o raçoamento ele afeta muito a qualidade da água e do solo, tá? Só que esses efeitos eles podem não ser maléficos, porque o ecossistema aquático ele tem uma resiliência, uma capacidade de assimilar, metabolizar, transformar, eliminar, transferir, tá? Aqueles compostos. A gente estava vendo, por exemplo, volatilização, tá? Desnitrificação, certo? A própria retenção no solo do fósforo, nitrogênio também, mas principalmente do fósforo, evita que aquele fósforo cause blooms e leve a maior produção de matéria orgânica, que ao decompor vai produzir mais amônia, por exemplo, que pode formar o nitrito, que mais matéria orgânica vai causar condições anaeróbias no fundo, que vão liberar o gás sulfídrico. Tá? Então, o professor Bode apresenta uma dica fantástica aqui, o monitoramento do oxigênio ao amanhecer. Aí você diz assim, Marcelo, mas isso já é bastante conhecido. É bastante conhecido assim, o pessoal monitora o amanhecer, porque sabe que é o menor valor, e fica pensando muito aí, né, se o animal sofreu estresse respiratório durante a noite. Só que ele está chamando a atenção aqui do seguinte, que aquela leitura de oxigênio ao amanhecer, ela pode ser utilizada para você avaliar, né? Você saber se a capacidade de suporte do seu tanque, do seu viveiro, foi ultrapassada ou não, tá? De uma forma simples, se essa concentração de oxigênio ao amanhecer, tá? Com ou sem aeração mecânica, for menor do que 3 miligramas por litro, a capacidade de suporte foi ultrapassada. Aquele ecossistema aquático perdeu a capacidade de transformar compostos potencialmente tóxicos em compostos tóxicos e estressantes. Ele perdeu a capacidade de metabolizar compostos potencialmente tóxicos em inofensivos, em eliminar aqueles compostos, logo está havendo estresse animal, você tem que tomar uma providência imediata, tá? Troca d'água, calagem, mais aeração, mudança no manejo alimentar, tá? Para que essa capacidade de suporte seja recuperada e o seu ecossistema aquático não esteja em risco de levar a casos, episódios de mortalidades e de doenças, tá? Você, quando a capacidade de suporte é ultrapassada, né, a sanidade ambiental, a sanidade do meio de cultivo foi perdida. Os animais estão suscetíveis aos patógenos, às bactérias e aos vírus, certo?
Aí você faz as alterações necessárias, né? Você aplica os manejos necessários para elevar a capacidade de suporte, continua o monitoramento, aí você tem lá o amanhecer, 4,5 miligramas, 5 miligramas por litro, fique tranquilo que nesse caso o ecossistema aquático está conseguindo assimilar aqueles resíduos, tá? Por diferentes processos físico-químicos e biológicos e não está havendo estresse animal por amônia, por nitrito, por oxigênio ou gás sulfídrico, tá certo? Pessoal, era isso. É um artigo bem básico, né, de aquicultura, de nutrição, de liminocultura, mas é interessante, né, a gente rever e ver, né, talvez alguém pela primeira vez esses conceitos, são conceitos básicos de aquicultura importantes para todos aqueles que trabalham nessa atividade. Obrigado pela audiência, desejo paz e saúde a todos. Um abraço, pessoal. Obrigado, tá?